Hoje, o nosso bom Deus, ele mostra na mensagem aqui, nesta de hoje, que quando ele nasceu, ele recebeu a parte material, que é ouro, incenso e mirra. Mas ele não vem dar isso para nós, não. O que ele vem dar é diferente. Vocês prestem atenção, que coisa mais linda essa mensagem de hoje. A cada um quero dar o que venho prometendo. 14 de dezembro de 2016. Aí para você ver o que é a bondade. A bondade, ela abrange tudo. A pessoa, quando tem um coração generoso, que não prejudica ninguém, ele diz aqui, a bondade sempre existiu. E ela irá até o momento da minha vinda gloriosa. E tu, meu filho, mostras um pouquinho do que sou. Olhe que uma pessoa, para fazer esse serviço, tem que ter um coração generoso, piedoso e ainda por cima só pensar em mim. Que é o teu caso. Vê que cada vez mais tudo o que vens escrevendo, todas são lindas. As mensagens, mas agora eu converso contigo já em outro tipo de esperança, dando a todos os que vêm por este caminho a certeza da vida eterna. E ela está tão próxima, só não consegue enxergar as pessoas que viram o teu passado, que não foi tanto como pensam. Um homem que viveu no meio do pecado e agora que quer se passar por santo. É isso, meu filho. Eles julgam por fora, mas por dentro não consegue, não conhece o que tu és. É nisso que se torna uma pessoa invejosa, sabendo que um trabalho desta natureza, só Deus é que pode estar junto. E eu jamais me separarei de ti e de tua família. Toda vitória, aí é uma coisa linda, né? As palavras de Deus é linda. Toda vitória que a conquista de um atleta foi por sua persistência no serviço. O mesmo vem acontecendo contigo. Olhaste quem eu sou e não me largaste mais. Um gerador, ele tem que resistir, sua força precisa se manter sempre pronta para acender todas as lâmpadas. Assim sou eu. A luz que rodeia o vosso corpo é vosso corpo. E esta não precisa ninguém cuidar. Eu mesmo cuido, para que meus filhos continuem sempre na fé, para receber o que eu tenho a dar. É por isso que todos os dias venho conversando contigo, para que todos os que vêm te ouvindo, fique sempre à minha disposição. E é como prova de amor que eu tenho por esses que vêm te ouvindo, possam estar sempre prontos para não pegar nenhum desprevenido. A cada um quero dar o que venho prometendo, desde o momento quando os 3 reis magos, olha só, desde o momento quando os 3 reis magos me visitaram no meu nascimento, que me deram ouro, incenso e mirra, o mesmo virei fazer. Não será ouro, incenso ou mirra, mas sim vida eterna junto comigo,
com a minha mãe, José e toda a corte celestial, Espírito Santo e Papa Pedro II. As palavras cada vez mais lindas, bem esclarecidas, né? Porque sempre foi dito, um coração generoso, bondoso, ele não mede distância para fazer o bem. Ele não procura visar primeiro lucro, ele procura converter a pessoa, para que a pessoa possa enxergar. Um cego não pode guiar outro cego, assim como eu faço. Eu represento um pouco, diz ele assim, meu filho, mostras um pouquinho do que sou. Que é Deus generoso, é misericordioso, é piedoso, mas nós não conhecemos quase nada. Ele é tão humilde que ele disse para aquele jovem, bom, Senhor Jesus, bom é só meu Pai. E tem pessoas que estão, mas eu sou generoso. Mas não precisa trocar a trombeta para que todo mundo possa saber o que estás fazendo. O que a mão direita faz, a esquerda precisa saber. Basta fazer o culto e o Pai já sabe o que estás fazendo. Quantas coisas, né? Eu, na época, estava com a juventude mesmo forte. Terminei aquele trabalho meio, comecei a trabalhar para Jesus. Eu fazia coisas que, às vezes, o próprio amigo duvidava. Não, eu não acredito nisso aí, essa tua mudança. Então, o que eu fazia? Eu saía, não sabia nada de São Francisco, de nada. Saía na cidade, às vezes, pedindo para um, para outro, assim, né? Alimentação. E se alguém podia ajudar com um pacotinho de arroz ou aquele lá, e juntava aquele monte ali, botava no meu carro, saía lá para os mangues para oferecer aos pobres, né? Chega lá, no meio daqueles mangues, eu disse, ô meus irmãos, ô gente, vem cá que aqui tem um pouco de comida para vocês. Não sabia nada de história de São Francisco, que a vida dele foi assim, né? E lá um belo dia, um deles, que vivia no pecado ainda, era bom de um lado, mas vivia no... Ah, rapaz, tu leva isso aí para tuas amigas. Eu disse, Henrique, não é o que tu pensa, não. Ah, só porque não te conhece, porque conhecia o passado, mas não conhecia o presente. Aí eu te esperei um dia, então embarca no meu carro, vamos lá ver minhas amigas. Aí fui que vai para São Francisco, fui até Guaramirim, até metade, esqueço o nome lá. Aí eu fui direto para a casa dos padres, né? Fui lá para perguntar ao padre onde é que ali naqueles bairros tinha gente pobrezinha. Aí ele mandou que falasse com as irmãs, que elas sabiam. Falei com as irmãs, aí disse, olha, quem vai lá para a praia, ali tu vai encontrar no caminho, mas dentro do mato. Pobre, mora lá dentro do mato. Lá é o que eu conheço mais pobre que tem lá. Aí eu saí com ele, aí pergunta daqui, pergunta dali. Aí disse, não, mas ali para dentro, ali mora uma família pobrezinha. Aí cheguei lá, sinceramente, para entrar na casinha dela, a gente tinha que abaixar a cabeça, que tão baixinho que era. E aí, quando eu entrei, que olhei, a metade tinha telha, mas a outra metade não tinha. Eu disse, meu Deus, que pobreza, né? Aí eu falei para ele, essas são minhas amigas aí, ó, que você disse que eu tenho amiga, tá aí. Ele ficou assim, sem jeito, né? Meu Deus, que pobreza. Pois então, por que julga antes de ver? São essas coisas. E daí, a senhora me dá a coisa, porque eu quero... aquele tempo não é como os pacotinhos. Era tudo pacote de 5, 6 quilos, mas tinha que repartir.
Hoje não, hoje é tudo já empacotado. Aí a senhora me dá lá uma vasilha aí para botar o trigo, para botar a farinha. Ah, mas eu não tenho para onde botar. Mas não sei como é que eu fiz lá e deixei a parte dela, né? Então a gente fazia aquilo com amor, com carinho. Outra vez, uma lá, eu disse, meu Deus, será que não tem uma pessoa bem pobrezinho também para dar esse resto de comida? Aí fomos andando, eu e um primo meu, fomos andando. Aí ele olhou do lado assim, olha, primo Bento, olha lá. Eu disse, que é? Olha que pobreza. Aí era uma senhora, uma casinha que de dia ela botava o fogão, de noite ela tirava para botar a cama, de tão pequenininho que era. Aí, naquele dia, me deu assim uma tristeza, um remorso. Aí o rapaz assim, ei, minha senhora, a senhora tá precisando de comida? É só olhar lá no cima do fogão que eu tenho, só tem aquilo, não tem mais nada. Então a senhora vem cá buscar galinha, vem cá buscar banha, azeite aqui, arroz. Aí ela foi lá buscar, aí ela assim, tem um tal diarista aí na rádio, que ele fala, mas não ajuda ninguém. Eu digo, puxa, tocou em mim, né? Barbaridade, não esperava por essa. Já faz um mês que ele disse que vai trazer, mas era muita gente, como é que eu podia atender tudo, né? Aí ele assim, a senhora sabe com quem está falando agora? Não, esse é o tal diarista. Naquela hora dá um choque na gente, né? Que eu não gostava nunca de dizer quem era eu, né? Fazia minhas caridades, mas eu não dizia. Então é assim que Jesus diz, a bondade sempre existiu, e ela irá até o momento da minha vinda gloriosa. E tu, meu filho, mostras um pouquinho do que eu sou. Coisa linda, né? Olhe que uma pessoa, para fazer o serviço, tem que ter um coração generoso, piedoso, e ainda por cima só pensar em mim. É só que eu penso mesmo, né? Eu não penso em mais nada. Só que eu penso nele. Tudo que eu quero, eu peço para ele, eu não vou fazer o serviço sem pedir a benção. Como um filho obediente a seu pai, né? Pai, eu posso fazer isso? Aí eu pergunto para ele, né? Se eu vou para Porto Alegre, se eu vou para Curitiba, hoje nós temos lá em Joinville, à tarde, para celebrar a missa lá para aquela família que vem aqui sempre. E então eu peço para ele primeiro. Assim que é a vida da gente. A gente tem que ser obediente. Todo aquele que obedece às leis de Deus, nunca faltará nada. Ele aqui diz assim, agora eu converso contigo já em outro tipo de esperança, dando a todos os que vêm por este caminho a certeza da vida eterna. É palavra de Deus, né? Eu apenas só escrevo. Cada dia me empolgo cada vez mais. E assim, parece assim, só falta ver ele, só. Mas é gostoso, né, da gente escrever aquelas palavras. Às vezes está um pouquinho doendo a barriga, às vezes. Agora eu me sento, porque não dá para ficar de joelho. Então, ele conversa com a gente como se fosse eu conversando com vocês assim. Isso não é maravilhoso? A presença de Deus no nosso meio, conversando todo dia. O que é que querem mais, hein? Quem está me vendo e ouvindo pela internet? O que é que vocês querem mais, hein? Para mim, isso aqui já é tudo. Já é tudo. Natural que ninguém vive sem dinheiro, né? Cada um tem que se virar. Também o pão não vai cair assim na mão. Tem que se virar. E é assim, a pessoa tem confiança, tem certeza, não precisa ter medo. Porque quem pode dar tudo, sem cobrar nada de nós, só Deus. Como aqui foi prometido aqui, por uma pessoa tão querida, tão rica, que fez pelo balneário aí, coisas lindas, o periquito. Mas antes não tivesse ter prometido,
Ele prometeu que antes do Natal isso aqui iria ser asfaltado. Onde é que está a promessa? Onde é que está a certeza que um homem fala a verdade? Ninguém fala a verdade, a não ser só Deus. Nesse sim, nós devemos confiar. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui que estão lá fora, ouvindo pela internet, com a permissão de Deus, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.